Fala pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal, o tal prometido vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês três coisas importantes. A primeira delas, para quem gosta de robô, para quem gosta de automação e tem buscado aí, né, uma automação bacana, ou pelo menos que compõe a automação que você já tem, alguma trava específica. A gente tem um grupo de Telegram, tá? E lá eu divulgo alguns robôs que eu crio e vou polindo com o tempo, vou melhorando a performance, acrescentando algumas travas, divulgando para o pessoal vai testando e eu divulgo o robô pronto já. Fechou? Então vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui, fiquem à vontade, entre se quiser. Segunda novidade, vai dar um pouco mais de trabalho o vídeo, né? Eu não tenho muita paciência de edição, mas eu vou colocar a segmentação desse vídeo, tá? Então vai ficar mais fácil você adiantar no período que você quer, ou pelo menos ir surfando no vídeo, tá bom? Para quem tá aprendendo, eu ressalto, cara, é muito importante que você acompanhe o baby steps mesmo, tá? O passo a passo de montar um código. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um gradiente linear, tá? Vou criar um setup do zero aí, vou trazer para vocês, não tem um roteiro, vou criar na hora e vou mostrar para vocês as realizações, tá? Então a gente vai criar gradiente linear, vou colocar duas médias móveis de entrada, de setup de entrada, tá bom? É óbvio que dá para melhorar a entrada, e a entrada, vocês podem copiar a estrutura inteira do gradiente e aplicar a entrada de vocês, tá bom? A ideia é essa, é trazer um template para vocês, um template funcional para vocês, mas eu ressalto, o segredo do gradiente dar dinheiro não é pura e simplesmente não é pura e simplesmente a execução, um contrato, tá? Então você precisa fazer testes de alavancar às vezes o meio da grade, tá? Então se você está com um contrato na grade inicialmente, você pode mudar para 2, mudar para 3, enfim, tá bom? Então a ideia desse grupo é divulgar justamente isso. E a gente vai construir isso daí no nosso indicador, no nosso robô de hoje, tá certo? Então vocês acompanhem, tá, a estrutura. Eu vou colocar a delimitação disso na timeline do vídeo aí, então se você conseguir no YouTube lá e direcionar para a parte que você quiser, aconselho muito que você acompanhe a estrutura, a linha de raciocínio, para que você consiga fazer sozinho os seus robôs, ou pelo menos montar a sua estrutura de gradiente. E futuramente, se você precisar de alguma trava específica, que é o que dá a conversão, que dá o dinheiro do gradiente linear, aí se quiser me chamar no privado, eu sempre divulgo meu número aí, ou se quiser me chamar no Telegram, fica à vontade também. Fechou? Bom, vamos lá, vou abrir o código do zero aqui pra gente começar, né? A ideia é que a gente construa um indicador, tá bom? E nesse indicador eu vou fazer com duas médias, que é o mais tranquilo, sem nenhuma lógica, sem nenhum teste, tá? Isso aqui fica por parte de vocês, tá? Depende do indicador de entrada de vocês, mas eu vou fazer mais ou menos baseado no que eu estimo aqui, tá bom? Então eu vou colocar V média curta, variável de média longa, e vou colocar tipo float. Então uma vírgula a mais aqui. Bom, vamos lá. V média curta vai ser uma média exponencial de 21 períodos. V média longa vai receber uma média exponencial de 66 períodos. De novo, tô chutando aqui, tá bom? Para quem nunca fez, eu vou tentar fazer bem baby steps, tá? Pelo menos narrando a maior parte das coisas aqui. Nossos indicadores já receberam, tá? A gente criou os indicadores aqui. Criamos variáveis, as variáveis já receberam, tá? O conteúdo delas, a gente pode plotar na tela agora. E elas vão virar indicadores, tá bom? Vou colocar nos 5 minutos aqui. Beleza, nossos indicadores estão aí. Fechou? Isso aí mesmo, tá. Para quem quiser colocar cor no indicador, né? Set plot color, vermelha, verde e vermelha. Set plot color 2 vermelha. Beleza. Bom, regra de coloração criada. De novo, pessoal, eu estou fazendo aqui da forma mais simples possível, tá? Existe uma forma de você colocar uma inteligência muito maior nisso aqui, tá bom? Bom, vamos lá.
Pá, 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 pá. Tá. Vou tentar fazer isso aqui nos 5 minutos, beleza? Que eu gostaria, como que eu gostaria de fazer esse operacional, tá? Sempre quando eu tiver a linha verde, que é a média menor, acima da linha vermelha, eu queria fazer uma ordem de compra na linha verde e montar um gradiente nela, tá bom? E o contrário também é verdade. Sempre quando a linha verde estiver abaixo da linha vermelha, eu vou fazer a venda na linha verde também, tá bom? Essa vai ser a ideia. Tá. Provavelmente esse aqui não é um setup que vai dar 100% de conversão, não é um setup ruim, tá? É óbvio que os segredos são as travas, igual eu comentei com vocês, tá? Mas não é um setup ruim, tá? E aí cabe no indicador de cada um, né? No setup de cada um, fazer essa conversão. A gente pode colocar, inclusive, um MACD aqui. MACD vai receber 26,12,9. Então, ó, se média curta for maior do que a média longa e o VMACD, como que eu posso colocar? O VMACD anterior é menor do que zero e o VMACD atual é maior que zero, então vamos ver. O MACD anterior. Vamos ver que eu coloquei de errado aqui. Pá, pá, pá. Fazer diferente. Ok, ficou melhor, né? Então, qual que vai ser nossa coloração aqui? Numa tendência de alta, né? O que é uma tendência de alta pra gente, nesse indicador aqui, é quando a média curta está maior do que a média longa. Então, numa tendência de alta, se o MACD anterior for menor do que o MACD anterior e o MACD atual for maior do que o MACD anterior, que aí a intenção disso aqui é buscar exatamente isso aqui, ó, a exaustão, né? Ou pelo menos a tentativa dela, beleza? Então a gente monta uma ordem de compra. Vamos ver se aqui funciona. Tá. Tá bom. Ok. E aí a gente vai fazer... É assim que a gente monta um sinal de compra, sinal de venda, tá bom? Uma entrada de compra. Então, se a média curta for menor do que a média longa e o VMACD anterior for maior do que o VMACD pam, e o VMACD atual for menor do VMACD anterior, ok, beleza. Esses aqui serão os nossos sinais de entrada, tá bom?
Beleza. Bom, vamos lá. Eu não vou criar uma variável booleana adicional de compra nem sinal de entrada, tá? Isso aqui eu vou fazer uma ordem a mercado mesmo. Então vamos lá, que é o que vocês querem ver. Então vamos lá. Vou copiar esse aqui. Aqui eu troco para comprar a mercado. Quantos? 1. E aqui o sinal de venda. Então a gente já tem uma regra de coloração para entrada de compra e uma regra de coloração para entrada de venda, tá bom? O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de segmentar, tá? Então, qual que vai ser a ideia desse gradiente? Imagina o seguinte, a minha primeira ordem, minha ordem cheia, ela vai ter um alvo fixo, ok? E vou delimitar aqui como exemplo, mas criem o algoritmo de vocês. Usem isso como exemplo para criar o algoritmo de vocês, tá bom? Então a gente vai fazer uma ordem de compra e ela vai ficar separada das ordens de venda. O que eu quero dizer? Separada das ordens da grade, né? Então imagina que a gente faça uma ordem de compra aqui, tá? Uma ordem inicial de compra aqui, beleza? E essa primeira ordem tenha como exemplo, tá? Tenha 300 pontos de gain, aqui ó, 300 pontos de gain. Percebam que antes de bater nos 300, ela consumiu algumas ordens do gradiente aqui, tá? As ordens do gradiente, né, que vão ficar nessa região aqui, elas terão 50 pontos de gain. A ordem primária, que vai se originar aqui, vai finalizar nos 300 pontos de gain aqui em cima. Tá bom? A gente vai carregando esse trade, tá? Existe uma outra forma de um gradiente bem legal, inteligente para tendência, tá? Que é o gradiente acompanhando e surfando a tendência, tá bom? É bem legal. A grade vai subindo também. Nesse exemplo, a gente vai fazer a grade estática, que é onde 90% usa, mas quem tiver interesse, fica à vontade também, me dá um toque aí, a gente conversa, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente já mandou uma ordem de compra e já mandou uma ordem de venda, tá? Aqui eu não vou separar, estruturar certinho o parâmetro, nada disso aqui, tá? Eu vou fazer com um contrato na grade e fiquem à vontade para editar os parâmetros ou colocar como parâmetros, tá bom? Só que aqui a gente tem um ponto, né? Imagina o seguinte, como a gente vai trabalhar com ordem de gradiente linear, a gente vai ter, né, a ordem primária aqui, a secundária aqui, terciária aqui e assim por diante, né? No range que a gente delimitar. Mas essas ordens que estarão aqui, lembra que ela vai fazer preço médio. Imagina se a gente entrou com uma ordem aqui, essa última ordem que pegou aqui, ela fez um preço médio, nosso preço está mais ou menos na metade. Se eu me basear, tá, pelo buy price, pelo preço de entrada, vocês concordam comigo que a grade vai flutuar? Então eu preciso chumbar um preço, tá? Que vai ser esse primeiro preço aqui. Por quê? Porque eu quero calcular a primeira ordem precisa ter necessariamente 300 pontos, tá bom? Então eu quero calcular, cara, da primeira ordem até o meu último gain. Eu quero que sejam 300 pontos. Por quê? Porque se eu for consumindo ordem aqui, consumindo ordem aqui, consumindo ordem aqui, fizer um preço médio aqui embaixo, os meus 300 pontos não vai ser aqui. Eles vão ser aqui, ó. Tá? Então, esse é o ponto que eu vou destacar para vocês. Então, a gente vai precisar criar uma outra variável. Vamos criar uma variável chamada, sei lá, Best Price. Ó, BP, Best Price, tá bom? Então, vamos lá. Se, e aqui a gente vai colocar a trava dela, tá? Se by position anterior for menor que 1 e o by position atual for igual a 1, então o meu BP vai receber o my price, tá? Então o que significa isso aqui? Quando eu não estiver posicionado com ordem de compra anteriormente e agora alterou de 0 para 1 aqui, o meu BP vai receber o meu preço atual, tá? Então ele vai chumbar esse my price aqui, exatamente aqui, tá bom? Então a gente vai montar a nossa grade a partir do buy price, tá bom? Bora lá. Aqui eu vou falar uma outra coisa muito importante aqui, que é
como você coloca, quando você vai montar um gradiente, né, você pode montar o gradiente aparecendo na hora, na primeira ordem, ou depois que terminar o candle que aparecem os demais. Só que o que acontece? Se a sua grade não for tão longa, ou se o candle for muito extenso, quando ele não vai consumir as ordens, ele só vai pegar, ele vai aparecer as ordens da grade quando o candle terminar aqui embaixo já, tá? Então, eventualmente, você perde algum gradiente que faça no meio, beleza? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui. Primeiro a gente vai travar isso aqui na venda também. Sell position anterior menor que 1 and sell position atual igual a 1. E BP vai ser my price também. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá. Se eu estiver comprado e tenta sempre conversar com o código. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês que não são nem da área de TI. Vocês podem ver que os meus vídeos eu tento trazer sem termo técnico. Eu não vou usar looping aqui, tá? Justamente para que você consiga ter autonomia para mudar o meio da grade. No loop você não muda, beleza? Então a gente vai descer na linha de raciocínio de forma estrutural, tá? Como você monta o seu gradiente, beleza? Então vamos lá. Se eu estiver comprado e a minha posição de compra for igual a 1, ou seja, eu estou comprado com um contrato, o que eu quero que aconteça? Buy limit, aonde eu quero a minha segunda ordem de compra, tá? No VP menos, sei lá, 50. VP não, BP, best price menos 50. O que eu errei aqui? Menos 50. Tá. Essa aqui é a gente chama isso aqui, a estrutura, né, de sintaxe, tá? Essa daqui é a sintaxe do buy limit. Então eu vou colocar aqui, antes da vírgula, eu vou colocar exatamente o momento em que eu quero que essa ordem seja executada, e do lado a sintaxe finaliza, né, antes dos parênteses, ela finaliza com o número de contratos que eu quero apregoar, tá bom? Então, se eu estiver comprado com um contrato, ou seja, se ele entrar comprado aqui, eu quero que a primeira linha da grade apareça 50 pontos abaixo do BP, que é o my price, beleza? Que é esse cara aqui, tá bom? Só que eu não quero só isso. Eu também quero que apareça a ordem de realização do meu primeiro contrato, tá bom? Então, aonde que ela vai? Sell to cover limit BP mais 300 com 1, tá bom? Então, quando eu tiver comprado com um único contrato, eu quero que apareça a primeira linha da grade mais o meu gain do meu primeiro contrato. Pô, Gabriel, mas eu não quero que apareça só uma linha da grade. Pô, eu quero que apareça a grade inteira. Como que eu faço? Acrescenta aqui e aqui você acrescenta as demais linhas. Buy limit BP menos 50 vezes 2. Por que eu coloco dessa? Por que eu não coloco 100? Tá? Por que eu coloco 50 vezes 2? Porque aqui, como eu falei para vocês, a gente não vai fazer por parâmetro hoje, mas isso aqui você pode, que é o espaçamento da grade, você pode delimitar por parâmetros. Então, se você fizer um 50 vezes 2 e não 100, você consegue editar isso aqui por parâmetro, colocar o parâmetro lá em cima, tá? Então, eu vou colocar 50 vezes 2 com um contrato, tá? O que eu coloquei a mais aqui? Beleza. Então, o que ele vai fazer aqui, né? Quando eu tiver comprado com um contrato, ele vai colocar a primeira linha da grade em 1, a segunda linha em menos 50, a segunda linha da grade com menos 100, aqui a terceira linha 150, a quarta linha 200 e a quinta linha 250 e assim por diante, né? Vou colocar 6 linhas de gradiente aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Então assim vai ficar o nosso primeiro bloco. Eu vou tentar comentar esse código vídeo. O vídeo vai ficar longo também, tá? Por isso que eu vou segmentar aí para vocês. Assistam
tentem assistir com calma para quem está aprendendo, para você estruturar na sua cabeça como funciona a linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira estrutura de compra do gradiente. Então o que a gente tem aqui, tá? Então se eu estiver comprado com um contrato, então vai aparecer outra ordem de compra 50 pontos abaixo, outra assim, 100, 150, 200, 250, 300 e a nossa linha de gain do primeiro contrato. Até agora a gente não colocou nenhuma linha de gain de grade. Por quê? Porque não consumiu nenhuma ordem da grade. A gente só está comprado com um contrato. Então agora a gente vai catalogar 2 contratos aqui. Então a gente pega isso aqui, tá? Deixa eu só separar isso aqui, ó. Vou colocar assim só para separar no código para ficar mais visual, tá? Então agora sim, se eu estiver comprado e a minha posição for 2 contratos, obviamente eu já consumi esse contrato da grade, tá? Então aqui eu vou apagar esse cara e vou colocar ele como gain. Sell to cover limit. E aqui sim. Qual que era a posição dele? Menos 50, não era? Então você coloca BP menos 50 mais 50 para um contrato. Por quê? Essa aqui era a posição dele. E eu quero a posição dele mais 50, né? Então vai ser o sell to cover limit na posição anterior a ele com 50 pontos de gain. E a gente vai fazer isso para toda a nossa mão, que seriam os 6 contratos da grade. Lembrem que toda a probabilidade que você for cogitar com a alavancagem de contratos aqui, ó, você precisa catalogá-la no código, tá bom? É extremamente importante, por isso que a gente coloca normalmente por parâmetro, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já está em 2, aqui a gente vai para 3 contratos. Com 3 contratos aqui, esse cara aqui eu não vou precisar. Eu vou colocar ele aqui embaixo, porque ele já foi consumido. Sell to cover limit BP menos 50 vezes 2 mais 50. Tá? O que eu fiz aqui? Com 3 contratos, eu consumi a terceira linha da grade, tá bom? Desculpa. Consumi a terceira linha da grade, tirei ela daqui como opção, senão a gente fica comprando e vendendo no mesmo lugar aqui. Vai pagar 1 bilhão de corretagem. E coloquei o gain dela, tá certo? A gente vai fazer isso também para quarto contrato. Tirando ele daqui. Sell to cover limit BP menos 50 vezes 3 mais 50. E agora sim. 4 5 6 e finalmente 7. Tá, aqui vai ser o nosso último cenário, tá bom? Com 7 contratos. O que eu sugiro que a gente coloque aqui? Quando você tiver alavancado, tá? Com o seu gradiente linear, com a sua mão máxima, tá? O máximo que você catalogou, talvez seja interessante você cogitar um stop, tá bom? Então, se você quiser um stop, por exemplo, aqui você pode colocar, baseado no buy price, não no BP, tá? Então, você pode colocar sell to cover stop, buy price menos, sei lá, 500, um exemplo, tá? É só... Beleza? Essa é a estrutura que você vai colocar o stop. Eu não vou colocar stop agora.
Não vou colocar esse papel agora. Vou terminar aqui. Terminar uma regrinha de compra. Vou começar a regrinha de venda. Não estou fazendo questão de deixar bonito, tá? Estou tentando deixar visual para vocês, para que todo mundo consiga entender a linha de raciocínio, tá bom? Então aqui ficou primeira estrutura de compra, segunda estrutura de compra, terceira estrutura de compra, quarta, quinta, sexta, sétima. Opa. Beleza. Aqui a gente vai, isso aqui já, a nossa compra já vai funcionar, tá bom? Agora a gente vai fazer nossa estrutura de venda. Bora lá. Se vai ser a mesma estrutura, mas no sinal invertido, tá? Então a gente vai fazer. Se eu estiver vendido e a minha posição de venda for igual a 1, então vamos lá. Sell short limit BP menos 50 1. Sell short limit BP menos vou colocar um parênteses aqui, BP menos 50 vezes 2. O que eu fiz aqui, papapá. Coloquei tudo junto, tudo no mesmo. Beleza. Papapá. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais um, 7. Tá? Foi isso que eu coloquei. 6, até 6. Paga uma linha da grade, tá? Então, se eu estiver vendido e minha posição já for 1, vão aparecer essas opções da grade, tá? Vamos fazer a mesma coisa na segunda estrutura de venda. Se for 2, e lembra, se eu estiver comprado com a posição 1, eu esqueci de colocar, precisa ter um sell to cover limit, a ordem de gain, né? Vai ser BP menos 300, 1. Exatamente igual aqui. BP mais 300. Não é preço médio. É o BP, que é a nossa variável que a gente delimitou, tá? Nesse condicional de entrada, tá bom? Então, se tiver vendido, se tiver vendido e a posição for 2, então eu vou apagar esse cara e vou colocar sell to cover limit. Ah, tem que copiar esse cara. Olha. Não, aqui eu fiz certo. Esse cara aqui precisa ser copiado aqui para baixo também. Porque eu preciso, se eu tiver vendido com 2 contratos, eu preciso que esse cara apareça, que é a ordem do primeiro, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo para ficar certinho. Menos 50 vezes 2 mais 50. Acho que eu errei aqui. Aqui já vai fazer a automação. Beleza, isso aí. Multiplicação faz antes da subtração. Beleza. Então, se eu estiver vendido com 2 contratos, então aparecerão essas ordens ainda para serem alavancadas na venda, mas já vai aparecer a minha ordem, minha primeira ordem na grade de realização e a ordem primária de realização também, tá bom? Se eu estiver vendido com 3 contratos, tira esse cara.
E põe esse cara. Com 4 contratos. Tira esse cara. E acrescenta aqui. Com 5 contratos. Com 6. Ah, Gabriel, mas fazer isso por loop não é mais fácil? Bem mais fácil. Eu não faço, mas é bem mais fácil, tá? Por que que eu não faço? Eu não faço porque com loop você não consegue tratar o meio da grade, cara. Só por isso, beleza? Seis, 7. Beleza. Bom, aqui a gente montou nossa estrutura de venda, tão proporcional quanto a de compra, tá? O que que falta agora? A trava, cara. E eu vou fazer uma trava muito simples. Existem travas muito importantes, muito mais elaboradas, tá? Que podem ser implementadas. Nesse caso, eu quis mostrar a estrutura de grade para vocês, tá bom? Então, eu tô fazendo dessa forma e a trava vai ser assim, ó. Se eu estiver comprado e a média curta ficou menor que a média longa, então fecha a posição. Se eu estiver vendido e a V média curta for maior do que a V média longa, dá uma bugada meu profit aqui, close position. Beleza, agora foi. Vamos ver se tem erro no código. Ok, não teve erro no código. Beleza. Vamos ver se o gradiente funciona agora. Vou dar um pause aqui, tá? E já vou abrir para vocês com o código aberto, que já volto. Bom, dei uma adiantadinha aqui no vídeo pra gente pegar as ordens de venda aqui. Vamos ver. Executar, né? Importante. Ele até pintou, mas acho que não fechou na confluência dos indicadores. Vamos ver. Esse tá indo. Ó, fez a primeira ordem de venda, nosso primeiro gain, tá? Fechando ele, a ideia é que apareça a grade. Vamos lá. Porra, tomara que não pegue o gain. Nunca torci tanto pra não pegar o gain, né? Tomara que não pegue o gain antes de abrir a grade, né? Ó. Percebam, deixa eu diminuir aqui, tá? Ó. Então, o que aconteceu aqui? Apareceu a nossa opção de gain, tá? Apareceu a nossa opção de grade, aliás, desculpa. E agora sim, como a gente delimitou a entrada, tá bom? Ele só vai dar uma nova entrada quando aparecer a cor, tá? A gente delimitou aqui. Eu vou tentar trazer aqui no vídeo uma ordem de compra, tá? Vou tentar pegar um dia de compra aqui para que a gente consiga afirmar bem. Tá difícil nosso índice, né, coitado? Vamos ver aqui.
Aqui, ó, dia 16 de julho. A gente vai ter a oportunidade, inclusive, de ver o gradiente. Vamos ver. Já volto. Bom, acabei de emular o dia 16 aqui. Tá embicando uma compra, vamos ver. Pessoal, eu fiz esse vídeo sem roteiro e bem no feeling, tá? Ó, ordem de compra, ordem de gain, tá? Ordem primária. Percebam que assim que ele alavancar, quando ele, mesmo que ele faça o preço médio, em momento nenhum ele vai alterar essa ordem aqui, tá? Ele vai alterar o valor dela, né? Quanto ela vai valer, justamente porque o preço vai estar bem abaixo, tá bom? Que é a ideia do gradiente, tá bom? Aqui, ó, montou nossa grade. Ele apareceu aqui embaixo, tá? Esse delta aqui, ó, foi justamente pelo cálculo ao mercado da coloração. Então, ele apareceu a coloração exatamente aqui, tá? Mas ele só fechou ali em cima. Mas vocês podem mexer na ordem de entrada e fiquem à vontade. Eu quero só ver o gradiente, quero mostrar para vocês o gradiente para ver se funciona, tá? A ideia é trazer isso aí para vocês. Percebam que mesmo ele consumindo essa ordem, qualquer uma ordem dessa grade aqui, a grade vai funcionar só dentro desse quadrado aqui, tá? Delimitado, que a gente delimitou por conta daquela a variável BP, né? Best Price ali. Ó, consumiu, percebam que ele já consumiu uma ordem e já bateu o gain, que ele devolveu muito rápido, tá? Em 10x, né? Mas ele já pegou uma ordem na grade, e já pegou o gain dela e tá tentando subir de novo. Ele vai afundar mais uma vez. Se eu não me engano, vai. Esse é o típico candle que estopa a gente, né? Ó, percebam que a ordem da grade já foi reposta, tá? Eu não fiz uma trava que é importantíssima fazer, ó. Perceba que tá dando outro sinal de compra ali. Eu preciso colocar se rest position for igual a 0. Mas acho que eu coloquei. Ó, percebam, ele pegou a primeira ordem da grade, né? A gente tava comprado. Aqui agora eu dei pausa e ele parou. Tava comprado, pegou a primeira ordem da grade, já colocou a gain em cima, acho que já pegou ela inclusive. Apareceu mais uma vez, já colocou acima também. É que são 50 pontinhos, né? Mais 50 e 50. A ideia é que vocês consigam entender, né? Botar na cabeça o raciocínio do gradiente, ó. Percebam como mesmo com um contratinho na grade, meu preço que estava aqui em cima antes, ele já está aqui embaixo, ó. Tá? E é justamente isso, o lucro você vai embolsando, Essa é a ideia do gradiente, tá? Num deslocamento de preço no mesmo range, ó como ele trabalha. Consumiu a segunda ordem, colocou o gain dela, consumiu a terceira ordem, colocou o gain dela. Por que eu não faço por loop, tá? Looping, para quem já ouviu o código, é o for, tá? O for, você vai precisar se você quiser condicionar ou configurar ou colocar qualquer outra, parametrizar com, sei lá, 3 contratos a quarta linha da grade, como que você faz? Vai dar um trampo do cacete, tá? Para você quebrar o loop do for ou condicionar o loop do for, é um trampo chato. Então eu prefiro fazer dessa forma porque o meu gradiente é óbvio que ele não funciona com um contrato assim, tá? É óbvio que eu customizo isso, tá? E tento trazer, né, da estrutura de gradiente a melhor performance possível, alterando justamente tanto os alvos, tá? Quanto as linhas aqui, tá? A alavancagem das linhas.
Bom, aqui, então o que a gente percebeu aqui? Funcionou nosso gradiente, tá? Vocês perceberam que ele começou a surfar aqui, a pegar a ordem da grade e colocar a ordem acima, tá? De gain. E aqui, por conta dessa transição de linha aqui, nossa trava está funcionando, né? Vocês percebam que a linha verde, a linha curta, né? Média curta, passou para baixo da média longa. Então, ele simplesmente encerrou nossa posição com R$30 de gain, de loss, tá? Que, ao meu ver, para um loss bem curto, tá bom? Bom, estrutura funcionando, a gente tem um gradiente linear com um setup de duas médias, que é um setup extremamente simples, dá para melhorar e aí vocês podem incrementar o sinal de entrada de vocês, tá? A gente tem estruturas com 7 linhas da grade, mas fiquem à vontade para incrementar o que vocês gostariam que fosse incrementado, tá? A gente tem o espaçamento entre as linhas, os gains proporcionais delas. Detalhe, tá? O espaçamento e o gain pode ser condicional. É isso que traz o lucro do gradiente, tá? Gradiente com um contratinho é bom, mas a performance pode ser muito melhor se você condicionar o meio da grade, tá bom? Bem melhor. Por quê? Porque você encurta o loss. Concorda comigo que se você tivesse alavancado aqui embaixo, ao invés de um contrato, se tivessem 2 ou 3 contratos aqui, você concorda comigo que seria só essa linha seria 3 vezes mais rentável do que o seu gradiente inteiro, né? Então, se você perceber, alavancar no final da grade é muito mais inteligente, porque o seu stop é curtíssimo e a sua maximização de gain é grotesca, tá? Então, mostramos, né? Exemplos de estrutura de compra, exemplos de estrutura de venda, colocamos um dia de venda para vocês verem a grade funcionando, acabou pegando alguém direto, mas acontece, e mostrei a estrutura de compra. Na hora que eu estava fazendo o código, eu não me atentei, fiz na emoção, no feeling lá, então vou mostrar para vocês o que eu precisei alterar aqui quando eu dei o replay, tá bom? Lá na estrutura de venda, ao invés de colocar buy to cover limit, eu coloquei eu coloquei sell to cover limit, tá? Então, alterem essa parte aqui. Eu vou passar no código aqui bem devagar para vocês irem vendo aqui, né? Isso aqui foram as variáveis que a gente criou, tá bom? Aqui foi o que a gente mexeu, aqui eu não mudei nada, tá bom? Aqui, a estrutura de compra, tá? Primeira estrutura de compra, primeira estrutura de venda. Não, que é só compra. Primeira estrutura de compra, segunda, terceira. A compra a gente já fez, eu não mexi em nada, fizemos certinho. Aqui na venda eu mexi, tá? Ó. Então, se eu estiver vendido, aqui tá a primeira ordem de realização. Se eu estiver vendido em 2, primeira e segunda é buy to cover, buy to cover. E aqui a nossa regrinha para encerrar a posição, beleza? Bom, tentem aplicar. Se você gostou desse vídeo, se você puder, por favor, curta o vídeo, tá? Mostra pro coleguinha que tá tentando aprender também. O que eu puder ajudar com dúvidas, comentem aí. Se quiser entrar no grupo de Telegram e tirar dúvida também, tamo junto. A ideia é que todo mundo se ajude. Esse grupo é um grupo mais voltado para estudo, tá? Não é um grupo de venda de robô, mesmo porque a gente compartilha os códigos justamente para que a gente consiga fazer uma confluência de conhecimento. Às vezes o coleguinha conhece um indicador que eu não conheço, a gente pode implementar juntos e catalisar um resultado. Fechou? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.